em emissora de TV local. Você é daqueles que não consegue deixar a internet por nada? Olha, cuidado, viu? As consequências disso podem ser desastrosas. E sobre os riscos e problemas decorrentes do abuso na utilização de tecnologia, meios digitais, redes sociais e internet, vamos conversar agora com a psiquiatra Fabiana Neri, que está aqui no estúdio. Boa tarde, Fabiana. Seja bem-vinda. Boa tarde, Igor. Obrigado pela oportunidade. Prazer recebê-la aqui, viu? E esse grande fenômeno das redes sociais, da internet, também tem levado as pessoas a abusar um pouquinho nesse acesso, né, Fabiana? Quais são as consequências disso, né? Esse é um fenômeno interessante e novo. A gente está começando a lidar com essas questões agora. O ser humano ele tem essa questão de ir se adaptando às situações que vão acontecendo. Então, essa questão do uso abusivo das tecnologias, que passa por celular, internet, televisão, tem provocado algumas questões de abuso. O que a gente considera abuso? É quando aquele determinado uso está começando a gerar prejuízo. Isso que seria o divisor de águas entre um uso adequado, natural e um uso que já está sendo considerado abusivo. Agora, quais são esses prejuízos, né, que são gerados por esse uso excessivo da internet, por exemplo? Né? A gente pode observar uma coisa comum que a gente está vendo nos adolescentes hoje em dia, é a questão do isolamento social. Então, as pessoas estão tendendo a se relacionar mais de forma virtual, através das redes de relacionamento, né, das redes sociais, do celular, do text message, da mensagem, do torpedo, e isso tem, digamos assim, as pessoas têm ficado destreinadas em relação às suas habilidades sociais. Então, hoje as pessoas têm dificuldade de se apresentar, de colocar suas ideias de uma forma mais pessoal, digamos assim. E isso tem gerado um tipo novo de comportamento, digamos. Tem gente que acha até que, por exemplo, se comunicar pela internet é muito mais fácil, porque você pode ser muito mais franco, mas isso também traz um risco, né, para a própria pessoa, não é isso mesmo? Traz, na verdade, assim, você tem uma inibição muito menor na internet, porque a internet ela te protege de uma certa forma de você estar expondo as suas ideias, porque você não está presente naquela situação, mas da mesma forma, ao contrário, permite uma exposição muito maior da sua vida, né, das suas fotos, da onde você está fazendo, com quem você está, e isso você não sabe a quem está chegando esse tipo de informação, o que é uma coisa que tem se discutido muito a nível de segurança, inclusive. Agora, por exemplo, eu estava lendo sobre esse assunto e descobri que isso pode apontar que você, quando você utiliza demais, né, em excesso a internet ou bate-papo, qualquer outra coisa, a internet em si não se comunica com outras pessoas, isso pode indicar depressão nesse sentido? Como é que a gente pode explicar isso melhor, né, Pode. Fabiana? Na verdade, a mudança de padrão. Uma pessoa ela era sociável, ela passeava, ela conversava com os amigos e de uma hora para outra ela começa a ficar cada vez mais isolada. É comum que o isolamento tenda a que a pessoa se utilize desses meios de tecnologia para ficar mais em casa. Então, se uma pessoa muda o padrão, ele não era tão isolado e agora ele fica muito tempo na internet, jogando de madrugada, sozinho, fazendo pesquisas na internet de uma maneira que ele não está se socializando, isso pode ser um indício de algum tipo de alteração, que pode ser um sintoma depressivo, pode ser um sintoma ansioso. De ansiedade e também de outros sintomas. Agora, como a gente pode, digamos, as pessoas que estão fissuradas na internet, como é que a gente pode se libertar um pouco disso, né? Qual é o caminho? O que você recomenda para essa pessoa, né? O primeiro passo, eu acho que é identificar que algo está em excesso. Então, a primeira questão a ser observada. Observando que isso está começando a me prejudicar, ou eu estou deixando de estar com os meus amigos, ou minha família está sentindo falta de mim, e aí procurar avaliar o que está causando aquilo. Se é um quadro basal, ou seja, um sintoma que está causando aquilo, se for uma questão constitucional, ou seja, uma situação que se criou e por algum motivo você se afastou das pessoas, um término de um namoro, um rompimento conjugal, pode também gerar esse tipo de isolamento, e isso pode ser trabalhado a nível familiar, isso pode ser trabalhado a nível social, ou às vezes com a ajuda realmente da psicoterapia ou do tratamento psiquiátrico. Quais são os sinais que você pode, por exemplo, perceber para você próprio se classificar como um viciado em internet? Seria o uso excessivo em termos de tempo? Como é que a gente poderia classificar isso, né? Isso vai depender em relação à porcentagem do seu tempo livre. Se você está passando muito tempo do seu tempo livre na internet, isso não tem a ver com uma profissão ou com uma ação específica. Tem pessoas que estão num determinado projeto onde todo o tempo dele ele vai ter que se lançar a mão da internet, das redes sociais, do computador de uma maneira geral, para fazer aquele tipo de atividade ou de projeto que ele está envolvido. Isso não seria um grande problema. Mas se isso começa a se tornar crônico, e isso começa a isolar ele das pessoas, ou ele começa a deixar de fazer coisas importantes, acho que esse seria
o ponto mais principal, mais de prejuízo. Deixar de fazer coisas importantes para estar no computador. Isso seria um sinal de alerta. Isso é um sinal de alerta e, por exemplo, isso vale para pessoas de todas as idades, né? Principalmente para as crianças também, né? Que a gente vê muito, percebe muitas crianças na internet o tempo inteiro e o pai, por exemplo, às vezes não limita, não tira essa criança da internet, ela está ali o tempo todo e o risco disso também é desastroso, né, Fabiana? A gente tem um exemplo importante em crianças e adolescentes que é, deixou de fazer o dever de casa porque ficou na internet, foi mal na prova porque ficou no computador jogando durante a noite e não dormiu bem, não estudou para a prova. Então, quando existe a observação de que aquela pessoa, criança, adolescente, adulto, está deixando de fazer coisas importantes do dia a dia, responsabilidades ou lazer, para ficar mais tempo na internet, isso é um sinal de alerta. E isso, portanto, tem que haver cuidado e tem que dar esse limite, tem que controlar, na verdade, essa criança com relação ao acesso dela na internet, que é para ela não seja prejudicada em outras áreas da vida. Eu acho que os pais têm que estar atentos não só ao tempo, isso é importante, mas também ao conteúdo que essa criança tem acessado, as crianças Mais e adolescentes. ainda, né? A internet, ela é uma estratégia, um instrumento fantástico de pesquisa, de conhecimento, mas também é uma porta aberta para diversas questões que talvez não sejam de interesse de uma criança ou de um adolescente ter acesso. Ok, Fabiana Neri, muito obrigado pela participação aqui Obrigada no estúdio a você. e uma boa tarde para você, tá bom? Obrigada, Igor. Confira a seguir a nossa equipe de repórter.